Oi, povo! Boa noite! Vamos lá, vamos sair de cena aqui 2 minutos para convidar o povo. Vocês já sabem como que funciona. Vamos convidar a galera. Cadê? Calma aí que eu já vou aí, calma aí. Boa noite, Elcio. Boa noite, Grise. E aí, tudo bom, gente? Vocês estão bem? Conta aí pra mim. Tá tudo bem? Fazer o que a gente gosta é bom demais, né? Eu passei o dia hoje com dor de cabeça, tava só o resto. Aí cheguei aqui no consultório para trabalhar, melhorei. Bom demais, né? Quando a gente faz o que a gente gosta. Enfim, aí a gente se ocupa daquilo que faz bem. Tem os coleguinhas de trabalho que não deixam nós na mão, não é não? Porque esses colegas de trabalho que eu tenho são os melhores que existem. Beijinho no ombro se você não utiliza os seus, né? Porque todo mundo tem. Oi, tia Cíntia. Tia Cíntia, me dá uma resposta, tia Cíntia. Vamos fazer uma live falando sobre a sua experiência na África. Tanta gente pode aprender tanta coisa. Bora, tia Cíntia. Tudo bem, hoje é dia de portal, tudo vai melhor. Mais ou menos, né? Mais ou menos, que as energias ficam tudo... E aí, às vezes, dá umas bagunçadas também, né? Quando a gente tá meio bagunçado. Anfã, vamos lá? É, a gente fez a live sobre o que é trabalhar para a espiritualidade. A gente fez a live sobre que tipo de pessoa eu quero ser. A gente fez live, enfim, sobre alguns temas que dizem respeito à nossa transformação, à nossa evolução, à nossa reforma íntima, à nossa ampliação de consciência, né? Aí algumas pessoas ficavam assim, mas não consigo ter esse entendimento, eu não consigo perceber algumas coisas, eu não consigo saber de onde que eu, um cotô, um covô, né? Igual o pintinho. Como é que faz esse negócio? Aí vocês me perguntam, eu respondo. Às vezes eu não respondo na hora que eu não sei a resposta também não. Mas a gente vai procurar, a gente vai buscar. Né? O que move o mundo é a curiosidade. Né? Aí, tudo que eu fui buscar de resposta, que eu fui tentar trazer e tal, eu esbarrava sempre na mesma coisa. Consciência da imortalidade do espírito, da alma. Quando a gente não tem essa consciência,
Para mim, pelo menos, quando eu não tinha essa consciência, eu acho que eu tinha. Talvez não. Entendimento eu tinha. Saber, eu sabia. Mas eu não tinha consciência no sentido de incorporar isso na minha vida. E quando a gente começa a incorporar isso na nossa vida, fica mais fácil fazer algumas mudanças. Fica mais fácil evoluir, fica mais fácil rever comportamentos, atitudes, né? E aí, isso não tem nada a ver com religião não, tá? Porque várias religiões falam a mesma coisa, então não é uma questão de religião, é uma questão de lei de Deus. E aí, eu passei a me identificar que tudo tinha isso. Então, para eu saber quem eu quero ser, eu preciso ter essa consciência, porque isso vai me facilitar. Para eu trabalhar para a espiritualidade, entrar em contato com a espiritualidade, eu ter essa consciência também vai me ajudar a fazer isso de uma forma mais leve, a fazer isso de uma forma mais profunda, sem tanta agonia, tanto desespero. Tem hora que dá uns B.O., dá, faz parte. E se não desse, ia ser sem graça, né? Mas fazer isso de uma forma que seja real, seja genuína, seja fidedigna àquilo que está sendo proposto, né? Então, ter essa consciência e incorporar o entendimento de que enquanto espírito, de que a nossa alma é imortal, facilita muito o processo, muito. Entendendo que essa existência é apenas uma etapa de muitas outras que você já teve e que você ainda vai ter. Ah, eu não acredito em reencarnação. Eu não estou falando só de reencarnação. Eu estou falando de etapas de vida do espírito, da sua alma. Ou você acha que essa é a única existência, sim, né? Essa é a única tarefinha que ela tem. Vim pra cá, viver aí 50, 60, 70, 80 anos que seja, e pronto. Deus não desperdiça tempo, nem recurso, nem energia. Não ia. É um propósito muito reduzido, não é? Muito minimalista, muito só 80 anos. Trem sem graça, né, gente? Criar esse tanto de gente para viver 80 anos, não é mais nada. Né? E até como uma forma de misericórdia, né, divina, de piedade divina, né? Não tem só 80 anos não, minha filha. Você tem aí há muito tempo aí que você já viveu, muito tempo que você está vivendo, muito tempo que você ainda vai viver, porque o intuito de Deus, Big Boss Todo-Poderoso, é que a gente se melhore, é que a gente evolua. De 80 anos é pouquíssimo tempo, né? Porque tem uns trem que nós nasceu com eles e vai morrer com eles, que nós não vai dar conta de em 80 anos resolver. Aí Deus é tão misericordioso que ele fala, não, eu vou te dar outra oportunidade. A hora que você sair daqui, você vai para ali. Aí você burila, isso aí melhora. Eu tô falando 80, assim, apostando que nós que estamos aqui juntinhos e misturadinhos vamos viver 80 anos. E o povo que morre antes? Teve menos tempo ainda, né? Deus é gente boa pra caramba, né? Aí,
E assim, pode parecer que a vida não tem manual, né? Porque é uma sucessão de eventos diferentes para cada um de nós. Nós somos seres diferentes, né? Somos seres únicos, somos seres exclusivos, somos seres originais. Então, cada um de nós, mesmo diante da mesma situação, reage de uma forma diferente, né? Então, são muitas variáveis aí. E como é que você faz um manual que cabe para todo mundo, né? Então, muitas vezes parece que a vida não tem manual. E aí, diante de algumas situações, a gente fica meio assim: ah, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço, né? Só que tem manual. E esse manual foi dado, foi trazido, pelo menos pela última vez, por um rapazinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele, assim, não é muito conhecido, né? Assim, não é todo mundo que tem intimidade com ele. Eu tenho, graças a Deus. Um tal de Jesus. Já ouviu falar? Alguém aqui? Alguém? Assim, de longe? Um rapaz, assim, com a barbinha, cabelinho. Tinha umas coisas meio engraçadas, assim, né? Gostava de transformar água em vinho. Um negócio doido, assim. Tipo um David Copperfield da antiguidade, assim, sabe? Então, esse rapazinho que veio há um tempo atrás aí, ele deixou o manual. Deixou um manual completíssimo de como proceder, de como ser, de que questões são realmente relevantes, com o que a gente realmente precisa se importar. Porque tem gente que dá valor a coisas tão efêmeras, tão pequenas. E quando a gente tem consciência da imortalidade da alma, quando a gente tem consciência da imortalidade do espírito, um problema doméstico aqui, outro ali, uma dificuldade aqui, outra ali, fica tão pequeno. Porque a vida é tão maior que tudo isso, que a gente olha para essas coisas e fala assim: tá bom, vamos lá. Uma coisa que, pelo menos comigo, começou a acontecer. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive urgência. Eu sempre tive esse bichinho interno da urgência. Então, para mim, tudo tem que ser para ontem. Se de preferência para anteontem, né? Mas como o povo não me acompanha, para ontem já tá bom. Só que eu colocava na listinha de urgências algumas coisas e que depois que eu entendi e que eu passei a incorporar na minha vida a imortalidade da alma, não são mais as mesmas coisas que são urgentes, não. Eu continuo tendo muito senso de urgência. Claro que algumas coisas ainda muito ligadas à matéria, estou aqui, ainda não evoluí a esse ponto, mas o maior senso de urgência que eu tenho hoje é me tornar a melhor pessoa que eu puder ser o mais rápido possível. Porque assim, eu não quero ir para alguns lugares não. Entendeu?
Eu não quero ir para alguns lugares. Eu não quero conviver mais com algumas pessoas. Então, assim, acelera esse negócio aí, cara, para eu não precisar. Então, as urgências, as necessidades, as prioridades, segundo Cortella, prioridades no plural já está errado, né? Os interesses, tudo isso começa a mudar. Você começa a perceber que algumas coisas que eram importantes lá atrás não fazem nem sentido mais. Não é nem que elas deixam de ser importantes, elas não fazem nem sentido mais. Claro que com a maturidade realmente essas coisas vão mudando, mas elas mudam assim, de um pacotão para outro pacotão, sempre tem muita ligação com as coisas da matéria, com as coisas mais, né, mundanas. Quando você tem entendimento da imortalidade do espírito, é outra história. É seu brother, né, Grise? É, então, a gente é assim com Jesus. De vez em quando ele conta uns trem tão engraçado pra nós. E aí, a gente começa a entender que as pessoas e que as situações não são nada além de instrumentos. De instrumentos para que a gente evolua. Não estou dizendo que as pessoas têm equivalência às coisas. Não é isso. Mas elas só servem para nos ajudar a evoluir. Para exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compaixão. Para exercitar a nossa força de vontade. Tem pessoas que nos ensinam tendo comportamentos muito ruins com a gente. É a forma como o ensinamento é feito, é dado. Tem pessoas que nos ensinam tendo comportamentos maravilhosos com a gente. Não importa se o comportamento dessa pessoa é bom ou ruim. Importa é se você vai querer aprender com isso, tirar alguma lição disso. E quando a gente entende a imortalidade do espírito, a gente olha para essas coisas e fala: então, isso aí é dele, não tem nada a ver com isso, ele faz o que ele quiser. Comigo aqui é o que mesmo? Quando a gente entende, quando a gente incorpora na nossa vida a imortalidade, o entendimento da imortalidade do espírito, a gente entende que o jogo, que a brincadeira, que a vida é entre eu e Deus. Não tem outro. Porque hoje eu tô aqui com essas pessoas, com essa mãe, com esse pai, com essa irmã, com esses filhos, com essa neta, com esse parceiro, com esses amigos, com esses colegas de profissão. Hoje são essas as pessoas que estão aqui. Num futuro não muito distante, vão ser outras pessoas.
Então, todas essas situações, todas essas pessoas são transitórias. Então, eu não tenho que ficar muito preocupada com o que vão pensar, com o que vão achar, com o que vão fazer ou com o que fazem. Porque amanhã ou depois nem tá aqui mais. O único que permanece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ad eterno, é o Big Boss. É JC. Então, assim, eu tenho que estar interessada em saber o que eles pensam a respeito do que eu estou fazendo. Eu tenho que estar interessada em saber o que eles têm como expectativa para mim. Eu tenho que estar interessada em saber se aquilo que eu estou fazendo está alegrando o coração dele ou não. Se ele está olhando para mim e falando assim, bom investimento que eu fiz, hein? Botar energia nisso aí. Bom investimento. Ou se ele está olhando para mim e falando assim, pra que eu acabei com os dinossauros? Quando você está fazendo as coisas que você tem feito no seu dia a dia, as coisas que você tem feito na sua vida, você acha que Deus olha para você e fala assim, minha filha, ó, meu filho, ó, meu, põe assim em letras garrafais, em neon, com muito orgulho, que você é filho dele, filha dele? Ou ele olha e fala, então, nem o dinossauro era tão bonitinho. Hoje evolui muito, realmente não tem como crescer estando isolada do mundo. Não. Ninguém é feliz sozinho, ninguém evolui sozinho, a gente precisa dos coleguinhas, né? Oi, vó Ana. Então, e aí? Peraí, volta. Vamos voltar no que eu acabei de falar. Quando a gente incorpora o entendimento de que o espírito é imortal e de que todas as pessoas e todas as situações que tem hoje nessa vida, nessa existência, neste momento, são transitórias, você está se descabelando por causa de uma situação, por que mesmo? É transitório, bebê. Tudo passa. Não é assim que o povo fala? Às vezes passa por cima da gente, mas passa. Tudo passa. As pessoas vão, as pessoas vêm, as situações chegam, vão embora. Algumas se repetem? Aham. Igual na escola. Não alcançou média para passar de ano, vai repetir o ano, meu filho. Mesma coisa. Uma situação está se repetindo na sua vida, tem alguma coisa que você não aprendeu.
Aprende logo para poder se livrar desse trem. As situações se repetem no padrão. A situação em si não é a mesma. Pode olhar que não é. Às vezes elas vão intensificando, né? Que é para ver se você aprende. Então, um termômetro para a gente ver quem é que realmente entendeu e incorporou na sua vida o entendimento da imortalidade do espírito é se essa pessoa se desespera, né? Assim, com as situações da vida. Começou a ficar desesperado, você fala, não entendeu não. Porque quando a gente entende, a gente, claro, fica nervoso, fica chateado, dá uns ataques de pelanca de vez em quando, faz parte. Mas logo, logo a gente recobra a consciência, que é aqueles momentos assim, né? Logo, logo a gente recobra a consciência e fala assim, vai passar. Isso aqui é para me ensinar alguma coisa. Isso aqui é uma oportunidade de eu ver alguma coisa que eu não estou prestando atenção. Isso aqui é uma oportunidade de eu refletir sobre alguma questão minha que eu não estou dando atenção, que eu não estou enxergando, que eu não estou levando em consideração. São apenas oportunidades. Oportunidade de rever, de aprender, de dar valor, de aprender, de se melhorar, aprender para se melhorar, aprender para servir melhor. E se as situações e se as pessoas são instrumentos que Deus coloca na nossa vida para nos melhorar, para nos dar a oportunidade de evoluir, nós também somos, né? Instrumentos que Deus coloca na vida das outras pessoas para dar a elas a oportunidade de serem melhores, de evoluírem, de aprenderem. Aí a minha pergunta para você é: você, enquanto instrumento de Deus para colaborar na melhoria do coleguinha, você está colocando o sarrafo para baixo ou para cima? Você tem sido uma oportunidade show de bola, daquelas que a pessoa olha e fala assim, quando eu crescer eu quero ser que nem ela, ó. Ou você tem sido aquele instrumento que a pessoa olha e fala assim, Deus me livre de ficar igual essa criatura. Para que lado que você tá? Em qual lado da referência você tá? Do lado de passos a seguir ou não faça isso? Porque assim, é muito fácil, né? A gente falar do colega. Nossa, Deus me livre, não quero ser comigo. Nossa, olha só, não aproveita as oportunidades. Nossa, olha. É fácil, não é? Então, mas quando você lembra que você também é um instrumento, meu amor. Você também é.
Mas, quando a gente incorpora na nossa vida o entendimento da imortalidade do espírito, a gente tem o entendimento de que estamos aqui para evoluir. Beleza? Beleza. Então, eu sou melhor hoje do que eu era ontem. Né? Essa é a continha. Mas se você está aqui para evoluir, é porque você não sabe fazer tudo perfeito. Você não é perfeito, porque perfeito só Deus. Se você não é perfeito, você erra. Certo? Só que o seu coleguinha também veio aqui para evoluir. Portanto, ele também não é perfeito. Portanto, ele também erra. E quando a gente entende isso, a gente começa a ter um pouquinho mais de compaixão por nós mesmos e pelo outro. Porque a gente começa a perceber que cada um está num nível de entendimento, num nível de consciência, num momento da evolução, num grau de evolução. Tem gente que está na primeira série, tem gente que está na oitava, tem gente que está no jardim de infância, tem gente que já está na universidade. Né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, a gente falando, né, um pouco sobre isso, assim, e aí a gente falando, não, porque olha, tem umas pessoas que a gente olha e fica assim, meu Deus do céu, Jesus, essa criatura não entendeu nada, que tristeza, não vai dar até dó, né? A gente fica. E aí a gente falando sobre isso, rindo, brincando e tal. Aí eu peguei e comecei a rir, ela falou, o que foi? Eu falei, não, é porque assim, tem uma galera que é mais evoluída que nós, né? Tem, lógico que tem, né? Essas pessoas que são mais evoluídas que a gente, quando vem a gente assim, fazendo uns trem nada a ver, elas devem olhar pra gente e pensar a mesma coisa. Meu Deus, Jesus amado. Quem me conhece sabe que eu adoro, adoro, adoro o pastor Cláudio Duarte. Ele tem um videozinho que ele faz assim. Quando você for fazer alguma coisa, quando as pessoas vão fazer alguma coisa, normalmente elas fazem assim, para ver se não tem ninguém vendo. Mas não. Quando a gente incorpora na nossa vida o entendimento da imortalidade do espírito, a gente não faz mais assim. A gente faz assim. Não ia fazer não. Tava só lendo se você tá aí. Porque os outros podem não estar dentro. Porque os outros são, entre aspas, corruptíveis
você dá um agradinho, a pessoa gosta de você, ou às vezes precisa de você numa coisinha aqui, outra ali, ela não vai chamar sua atenção, ela não vai te dedurar, ela não vai te punir, ela não vai. Não. A gente consegue dar um jeitinho, né, com o outro. Mas com Deus não tem jeitinho, não. Ou é, ou não é. Ou você está servindo à luz, ou você está servindo à sombra. Meio do caminho não existe. Servir a dois senhores não existe. Você tem que escolher. E é como eu coloquei lá nos stories hoje. Toda escolha implica em perda. É verdade. Quando eu escolho ir para a direita, eu abro mão de ir para a esquerda. E de vivenciar as belezas e as delícias e as dores que existem no caminho da esquerda. Mas eu vou vivenciar os que tem no caminho da direita. Mas perde muito mais quem não escolhe. Porque não fica nem com um nem com o outro. Já que entra em ação. Já que a gente falou que estamos todos nós em evolução, estamos todos nós aqui para aprender e que ter esse entendimento nos ajuda a desenvolver paciência, tolerância, compaixão com os coleguinhas, porque a gente, né, entende que a gente está mais ou menos no mesmo caminhozinho, com a mesma tarefa de evoluir, né? E aí a gente para de ficar apontando o dedo para os outros, porque, né, a gente sacou que a gente também tem uns negocinhos aí que, né, tem coisas que sequer são publicáveis. Quem nunca? Já que a gente está falando de compaixão, vou falar uma coisa. Se aproximam de nós pessoas e situações que são relevantes para a nossa evolução, de acordo com aquilo que a gente tem como necessidade. Portanto, ninguém nasce na família errada, na condição errada, né? Tipo, a cegonha não errou o endereço. Tá tudo certo, do jeito que tá. Existem pais e mães que são extremamente difíceis e eu vou deixar só no difícil, eu não vou aprofundar nisso. Existem irmãos, existem filhos que colocam os seus pais numa situação muito complicada. Existe. Seja por uma questão de uma doença, enfim, ou às vezes até de, vamos colocar entre todas as aspas do mundo, de maldade, né? De maldade que eu falo assim, parece que a pessoa tem interesse mesmo, né? Em prejudicar, em sacanear, enfim. Mas você tá ali, naquele lugar, naquela família, naquela estrutura familiar, então você não veio errado, não. Você não veio errado, não.
Porque na grande maioria das vezes, 99,99% das vezes, a gente não lembra qual era a nossa história com essa criaturinha antes dessa historinha agora. A gente estava falando sobre compaixão. E esse esquecimento que a gente tem de como é que foi o para trás mente é porque Deus é misericordioso pra caramba. Porque imagina só a situação. Você não regride, você só evolui. Não é assim que a gente tem esse entendimento quando a gente começa a estudar as questões da espiritualidade, espiritualistas, espíritas, né? A gente não regride. Meu amor, se esse ser humaninho que convive com você hoje e que vocês têm uma convivência desafiadora, extremamente difícil, extremamente conturbada, hoje, imagina como é que era antes, que nem você e nem essa outra pessoa tinham a evolução, o amadurecimento espiritual, moral que vocês têm hoje. Se tá ruim agora, antes era como? E aí, mas ela tá ruim, eu não sou. Então, talvez você não seja hoje, mas é lá para trás mente, como é que era? Você sabe? Você não sabe. E aí, quando a gente chega aqui nesse planetinha, a gente esquece, né? Graças a Deus, a gente esquece o para trás. Para que a gente tenha a oportunidade de recomeçar de uma outra forma, sem as amarras da mágoa, da dor, da raiva, do ressentimento, dos sentimentos de vingança. Porque senão a gente viria com essas memórias vivas na nossa cabeça, no nosso coração, e muito provavelmente essas memórias iam nos impedir de desenvolver afeto, compaixão, caridade, amor por essas pessoas. Imagina você hoje sendo mãe de um filho, trazendo a lembrança de que vocês foram inimigos num outro momento, e que esse filho acabou com a sua vida num outro momento. Né? Então,
esse esquecimento é um ato de... é uma bênção, é uma dádiva, por conta da misericórdia que Deus tem por nós. Então, todas as vezes que você estiver se relacionando com alguém, sobretudo pessoas da sua família, né? Porque as outras são... todas são transitórias, mas as da família são menos... não são tão temporárias assim, né? A gente convive um tempo maior, diferente das outras pessoas que passam pelas nossas vidas e às vezes por um período curtíssimo. Todas as vezes que você começar a ter problemas, questões difíceis com pessoas da sua família, pensa, tenta lembrar. Eu sei que é difícil, tem hora que a gente tem vontade só de voar no pescoço, esganar mesmo e pronto. Mas assim, tenta respirar para sair do seu sequestro emocional e tenta se lembrar que essa é uma etapa, ela vai acabar. Primeira coisa. Que nessa etapa tá assim, mas em outra etapa pode ser que tivesse sido muito pior, e provavelmente foi muito pior, e você venceu. Então, vença de novo a etapa, não a pessoa. E de que se lembre também que você está tendo a oportunidade de recomeçar de uma outra forma. E seguir por esse caminho aí da briga, do conflito, do desentendimento, da raiva, você vai repetir o erro, provavelmente. Ah, mas fulano... Então, esquece o fulano. Faz você a sua parte. Seja você a pessoa que Deus olha e fala assim: tô gostando de ver, hein? Tá dando show, hein? Vai passar com SS. Seja você essa pessoa. Porque se você caminhar, evoluir, aprender, entender, resgatar a sua parte, você resolve o seu problema. A chance de você, inclusive, voltar a conviver com essa criatura é bem diminuta, quase zero. Porque garantia eu não posso dar porque eu não sou eu que decido, né? Então eu não vou dar garantia não. Mas é bem reduzido, quase zero. É uma questão de inteligência, inclusive, não é? Se você não gosta da pessoa hoje, olha, resolve as suas histórias aí para poder não precisar voltar com ela amanhã, né, bebê? É igual eu falo pro meu filho isso. Sempre falei para meus filhos isso. Estudar é um saco. Concordo. Estudar é um saco. Aprender é bom pra caramba, mas sentar a bunda na cadeira para estudar é chato. Então, já que é chato, faz o seguinte, faz logo, faz bem feito, resolve esse negócio logo, porque se você não fizer, você vai ficar aqui de novo, mais um ano. Então, resolve logo esse trem para acabar logo com isso, né? Ou qualquer outra tarefa que seja chata, faz logo, faz bem feito para ficar livre. Porque se não fizer bem feito, vai ter que fazer de novo. E se você não resolver a sua pinimba com essa criatura, a sua, quando eu falo você resolver a sua pinimba com ela, não é viver de amores, mãozinha dada, e agora somos best. Não é isso não. É resolver o seu lado.
Deixa essa raiva embora, deixa essa mágoa pra lá. Bota esse ressentimento pra correr. No lugar disso tudo, coloca amor, compaixão. Perdoa. Perdoa. Resolve o seu lado. Deus está sendo tão gente boa com a gente, de dar a cada um de nós novas oportunidades o tempo todo, seja por meio de vidas e vidas e vidas, seja por conta de dias que acabam. Hoje à noite acaba um dia, amanhã começa outro. E junto com ele outras tantas oportunidades, novas oportunidades. Ele é tão gente boa com a gente. JC emprestou inclusive o filho dele, né? Para vir aqui deixar o manual. Custa nada tentar retribuir esse amor, essa compaixão, essa misericórdia, essa benevolência que Deus tem para conosco. Custa nada não tentar retribuir, não. Não que ele precise disso, porque ele não precisa, mas custa. Custa não. E não é fazer por fazer. Não é dar... tô fazendo aqui, ó, tá bom, desse tantinho aqui. Não, não. Você quer dar o mínimo? Você vai receber o mínimo. Você quer fazer mais ou menos? Você vai receber mais ou menos. Não é porque Deus é ruim, vingativo. Não é isso não, é porque é frequência. Deus é frequência, Deus é energia, não é uma pessoa. E ele faz tanta coisa boa pra caramba pra gente. Custa. Custa você falar assim, aquela carniça ali não merece que eu faça coisa boa pra ela, não. Merece não. Porque tem as carniças que não merecem mesmo, não. Ela não merece. Então não faça pra ela. Faça pra Deus. Faça pra JC. Falando nisso, eu lembrei de uma história. É uma história verdade verdadeira. Eu cuidei de uma pessoa por 6 meses, 5 meses no hospital, 1 mês em casa. Uma pessoa da família do meu filho, uma pessoa muito difícil, uma pessoa que tinha algumas questões comigo, mas depois de um tempo melhorou e tal, mas era uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa de mal com a vida, e não era por causa da doença, já era assim antes da doença. Uma pessoa assim, que não fazia questão de tornar a vida dos outros melhor, mais fácil, mais bonita, muito pelo contrário, né? Se você ficasse muito tempo perto dela, não. E eu tive que, né, por amor ao meu filho, eu tive que dar a força lá 6 meses, né? Praticamente todos os dias da semana, de manhã até a noite. E no meio desse processo, teve um dia que eu cheguei em casa e estava com muita raiva, com muita raiva. Porque não importava o que eu fizesse ou a maneira com a qual eu fizesse,
a grosseria, a falta de educação, a ingratidão, era assim. E eu cheguei em casa com muita raiva. E eu tenho uma imagem, né, de JC na minha casa. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, olha só, vem cá, tia, vamos combinar aqui o negócio. Porque eu tenho uma coisa comigo, desde muito nova, que é assim. Ou eu vou fazer com amor, com capricho, com esmero, pra ficar bem feito, pra ficar, né? Ou eu não vou fazer com raiva, por obrigação, única e exclusivamente por obrigação, eu não vou fazer. Ah, então coisa que é chata você não faz. Faço. Só que antes de começar a fazer, eu me trabalho para ter prazer naquilo que eu tô fazendo, para aprender a gostar, porque eu não coloco energia de raiva, de essas energias assim baixas naquilo que eu tô fazendo. Não coloco, ou pelo menos procuro não colocar. E aí eu conversei com o JC, eu falei, olha só, se é para fazer com raiva, eu não vou fazer. Mas eu não tenho como deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, o meu filho vai ficar numa situação muito ruim. E ele era novo. E era uma carga muito grande para ele na idade que ele estava. Então, como é que resolve isso? Porque eu não posso deixar de fazer. Eu não quero fazer com raiva, com esse sentimento que eu tô. E aí, como é que resolve? Conversei com Jesus. Parecia que eu estava conversando com as paredes, né? Que ninguém falava uma linha. Falei, nossa, que educação, né? Que a pessoa nem responde. Beleza. Fui dormir. No meio da noite eu acordei. O rosto da pessoa estava assim, ó, na minha frente e Jesus entrou assim, ó. E ficou no meio, entre eu e a pessoa. 4 horas da manhã, você zonza de sono, você vai entender o quê? Entendi nada. Falei, gravei a imagem na minha cabeça, falei, ok, lindo, maravilhoso, deixa eu dormir, por favor. Deitei, dormi de novo, acordei no outro dia, né? Acordei mais tarde. Arrumando as coisas e tal, não sei o que, vamos embora pro hospital. Cheguei lá no hospital, antes de entrar no hospital, parei, respirei, rezei. Falei, meu Deus, Jesus não me respondeu, não me orientou, e agora? Aí veio de novo a imagem na minha cabeça. Falei, entendi, mas não entendi. Sabe assim, quando você... Porque é assim, não é? Eles falam os trem pra nós não entendemos. Depois a ficha cai com a facilidade, mas no começo você fala, não tô entendendo nada. Porque a gente tá tão preso naquela outra parte da história que a gente não vê o óbvio. Aí quando eu botei a mão na porta do quarto, que eu respirei para entrar e falei, seja o que Deus quiser. Que eu olhei para ela, que ela tava lá com aquela cara feia, com aquela cara, né, assim, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Ai, que saco você de novo. Na mesma hora, JC entrou no meio. Quando eu olhei pro JC assim, ó, eu já tava começando a ficar com raiva. Quando eu olhei pra JC assim, eu falei, ai, olha, gente, é o menino. Aí que a minha ficha caiu. Eles devem falar assim, não, mas é tonta, né? Que eu tive que falar 3 vezes a mesma coisa. Aí
Aí a minha ficha caiu. Eu falei, entendi. Daquele dia em diante, eu nunca mais sofri, nunca mais fiquei triste, nunca mais fiquei mal por ingratidão. Porque eu passei a fazer as coisas para JC, para o Big Boss. Não é mais para você. Você é só um instrumento para eu chegar até ele, mais nada. Sem querer diminuir a sua divindade. Mas é justamente por reconhecer a divindade que há em você, o Deus que existe em você. Eu faço para Deus, faço mais para os outros, não. Então, a gente começou a falar sobre isso porque a gente estava falando sobre a bênção que é a misericórdia divina de fazer com que a gente se esqueça do para trás mente para a gente ter uma chance de recomeçar sem estar preso a sentimentos e a histórias que não foram legais lá atrás, né? Então, por conta dessas histórias que não foram legais lá atrás, existe sim uma chance muito real de você hoje ter que conviver com algumas criaturas que você respira, fecha o punho, morde no lábio para não falar nada, conta até 1000, porque 10 não dá, 10 é pouco. E você vai ter que conviver com essa pessoa. Às vezes essa pessoa é sua mãe, às vezes essa pessoa é um filho, às vezes essa pessoa é uma irmã, um irmão. E você vai ter que conviver com ela. Conviver minimamente, né? Às vezes você não precisa conviver, mas ela não vai deixar de ser sua mãe, ela não vai deixar de ser seu irmão, ela não vai deixar de ser seu filho. Convivendo ou não. Então, querido, querida, se recorde desse detalhe. Detalhe pequeno, bebê. No para trás, o trem foi muito pior do que o que foi agora. Agiliza seu lado. Faz para JC. Faz para Deus. Corre com o seu lado para você não vir com a carniça de novo. Pronto. E quando você começar a viver como um espírito imortal, com uma existência passageira na Terra, você nem vai mais achar a pessoa tão carniça assim. Não é porque ela melhorou, é porque você tem um entendimento de que estamos em graus diferentes de evolução, gente, não é? Eu não posso querer cobrar a matéria do 8º ano de uma pessoa que está no primeiro. É até sacanagem isso, né? Deixa ela lá com o jeitinho dela. Não convive. Pronto. Ajuda de longe. Cuida de longe.
Tem um povo que eu não gosto, porque amar eu amo todo mundo, gostar não. Tem um povo que eu não gosto, mal sabe eles o tanto que eu cuido deles de longe. Eles merecem? Não. Mas eu mereço. Eu mereço trabalhar em mim para me desprender da mágoa, do ressentimento, da raiva. Eu mereço. Aí eu faço Ho'oponopono para eles, eu faço mesa radiônica para eles, eu rezo, acendo vela para o anjo da guarda, ó, maravilha. Eles nem sabem, nem vai ficar sabendo. Não, não por mim, eu não vou contar. Vocês também não vão contar, porque vocês não sabem quem que é. Então pronto. Só quem pode contar é o Big Boss. Mas ele, né? Se ele quiser, ele conta. Quem sou eu para dizer para ele não contar nada? Não é? Não é porque a pessoa merece, não é porque a pessoa, ai, a pessoa mudou agora. Não, não é isso não. Não quero nem saber se mudou, se não mudou, não me interessa. Me interessa eu. Eu mereço não adoecer, não me envenenar com a presença e não me envenenar com os sentimentos que esta criatura me desperta ainda. Eu mereço. Entendeu? Ah, mas o fulano é assim, 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 assim. Sim. Quando eu digo para você, reza por ele. Faz um Ho'oponopono aí para ele. Acende uma vela pro anjo da guarda dele. Quando a pessoa sabe fazer outra coisa, né? Eu falo, faz isso, tal, não. Não é porque a pessoa merece, não. Tem gente que fica brava comigo. Fulano é isso, ainda fala pra eu fazer tal coisa, não sei o que. Eu falo, meu amor, eu não tô falando isso pro bem dele, não. Eu tô falando isso pro seu bem. Pro seu. Ela não merece? Não. Aliás, quem é a gente também para dizer que merece ou não merece? Eu acho que não merece, mas eu só o que eu acho. Eu mereço. Você merece viver bem. Vamos ser inteligentes? Só que se não tiver incorporado na sua vida esse entendimento de que o espírito é imortal e que isso aqui é só uma etapa, daqui a pouco pula de nível, assim, muda de nível, igual o videogame, vai para a fase 2. Quando você tem isso internalizado em você e vive de acordo com essa verdade, com essa premissa, aí você consegue fazer isso de uma forma, no começo, menos difícil, mas daqui a pouco mais fácil. Enquanto você não incorporar isso na sua vida, enquanto você não viver de acordo com essa verdade, com essa premissa, cara, algumas situações vão te tirar do eixo bonito. E eu tô falando isso porque eu já passei por isso. Enquanto eu não vivia, eu sabia, mas eu não vivia isso. Cara, tinha umas criaturas que conseguiam fazer miséria comigo. Hoje, tem horas que a gente tem que respirar fundo? Tem. Mas já é mais tranquilo, sabe? Não é porque o fulano merece, a fulano não merece, a fulano isso, fulano aquilo, larga fulano pra lá. Quer lá saber de fulano?
Quero saber de mim, da minha melhoria, da minha evolução, de quanta luz eu vou conseguir fazer brilhar em mim mesmo. Como é que eu vou ser luz na vida dos outros se eu não tenho luz nem para mim? Como é que eu vou levar amor para alguém ou para algum lugar se eu não tenho nem para mim? Não tem nada a ver com o outro, não. Como é que eu vou ser melhor para o outro se eu não busco me melhorar? Eu não busco melhoria para minha vida. Eu não busco ser uma pessoa melhor. Eu não busco me desfazer de algumas coisas, de alguns sentimentos, de alguns pensamentos, de alguns comportamentos que não permitem que a minha vida seja melhor, que eu viva em paz, que eu tenha fluidez na minha vida. Aí eu quero ser melhor, quero ajudar o outro. Oi, o recadinho do avião. Em caso de despressurização, coloque primeiro a sua máscara antes de ajudar outra pessoa. Porque eu vou morto, não ajuda ninguém. Porque sombra não faz luz. Aí você tá aí cheio de sombras, não coloca luz em si mesmo e quer iluminar a vida dos outros. É como, minha filha, que tu vai fazer isso? Me explica, pelo amor de Deus. Você vai meter sombra sua na vida dos outros, dizendo que está ajudando. Quando a criatura perceber a porcaria que você fez na vida dela, com a autorização dela, é claro, que ela for falar para você, pô, você ainda vai falar que ela é ingrata. Mas você levou um monte de lixo para lá. Seja, seja primeiro, seja. Você quer o quê? Você quer ter uma noite legal? Seja você legal primeiro. Você quer ter. Você quer fazer um jantar delicioso? Um jantar delicioso, para ser delicioso, precisa que você tenha dedicação, que você tenha conhecimento mínimo, mas sobretudo que você tenha amor na hora de fazer. Seja amor e dedicação na hora de fazer. Seja aquilo que você quer ter e ver. Seja. Não é fazer, é ser. Eu vou fazer tal coisa com capricho. Vai ficar legal? Vai. Seja o capricho ao fazer. Ah, essa é uma questão de semântica. Não, não é. Experimenta. Eu vou fazer uma massagem gostosa. Não. Seja o toque bom. A sua massagem é outra. Tô falando de massagem porque é uma das coisas que eu faço, mas qualquer coisa. Mágoa, rancor, raiva só serve para nos acorrentar essas pessoas até. É, ué. Você não quer perdoar, não? Ah, então perdoa, azar o seu. Né?
né? Bernard Shaw, que era um sociólogo alemão, falava que mágoa, rancor, raiva, né? Ter esses, manter, porque ter todo mundo tem, manter esses sentimentos é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Além de ser de uma burrice tremenda, né? Nós dá esses furos, dá, porque nós estamos aqui para aprender, de vez em quando a gente dá umas rateadas. Mas assim, né? Nós vamos diminuindo a intensidade, a frequência com que a gente comete esses erros. Pelo menos essa é a intenção. Viver com a certeza de que somos seres imortais enquanto espíritos e que tudo, absolutamente tudo é transitório. Tira um peso muito grande das nossas costas. Nos faz relaxar diante de situações que antes a gente se descabelava. Eu tenho uma expressão que eu adoro usar, mas que eu não posso, não vou ser cancelada. E torna a vida mais leve, mais, ao mesmo tempo que mais leve, mais profunda. Porque algumas coisas que você fala, como tudo na vida tem um lado ruim, né? Porque assim, você não vai. O seu círculo de convivência vai diminuir. Vai. Não vou mentir para você. Vai. Mas ele vai ficar de qualidade ao invés de quantidade. É uma questão de escolha. Você quer ter muita gente? Você quer ter gente boa pra caramba? Enfim, em se tratando de questões existenciais, não existe certo ou errado. Existe o que faz bem, existe o que está de acordo com o manual de JC e existe a lei da ação e reação. Plantou, colheu. Não está gostando da sua colheita? Então, muda a plantação. E, independente de qualquer coisa, agradeça por absolutamente tudo. Até pelas coisas que você está plantando e não gosta. Porque foi você que plantou. Então agradece, né? Porque deu fruto. Você não plantou? Não plantou, inclusive, com esta intenção de que desse frutos? Porque ninguém planta uma semente para ela morrer, né? Por favor. Vamos incorporar isto na nossa existência? Vamos viver como seres imortais que somos? De forma leve, tranquila. Os ataques de pelanca que nós dá vai diminuindo. Vamos lá? E aí, quando agora a gente fala, não importa pelo que você está passando, tem jeito, essa frase ganha um outro significado. Tem jeito mesmo. É claro que tem. É claro que tem jeito. Sabe por quê? Porque tudo é transitório. O bom não vai durar para sempre, mas o mal também não. Então,
Não importa pelo que você está passando, tem jeito. Incorpore essa premissa na sua vida e você vai ver como as coisas vão ficar diferentes, como as coisas vão ficar mais fluidas, como vai ficar mais leve. E aí, junto com isso, você se lembra que os problemas nada mais são do que embrulhos para as bênçãos, né? Então desembrulha esse troço logo, desenrola, pega logo sua bênção e vai ser feliz. Porque é para isso que a gente vem para cá, para ser feliz, para evoluir e para servir. Excelente semana para vocês. Essa semana é de Páscoa, então boa Páscoa. Se quiser mandar ovo de chocolate, a gente tá aceitando, porque tá, né? Então, boa Páscoa para vocês, bom domingo de Páscoa, excelente sexta-feira santa. Vocês possam estar com as pessoas queridas, restabelecendo os laços de afeto e que vocês tenham uma excelente semana. A gente vai se falando e se vendo ao longo da semana e na próxima terça-feira estaremos aqui de novo. Beijos, 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 beijos. Fiquem com Deus.